Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Este programa é uma coprodução da TV Ceará, canal 5, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas, e da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que também o veicula de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Luiz Sérgio Santos, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. E vamos começar o programa de hoje discutindo essa pesquisa publicada pelo Datafolha, pela Folha de São Paulo e com repercussão aqui na imprensa local, através do Diário do Nordeste, que aferiu a corrupção no povo, na sociedade brasileira, nos seus vários setores. E a manchete aberta pelo Diário do Nordeste e também pela Folha de São Paulo, depois de publicados os números, 17 milhões já venderam seus votos. Eu vou pedir ao assinante para ler aqui alguns dos trechos para nós começarmos a nossa discussão. A pesquisa foi feita com 2.122 pessoas em 155 municípios brasileiros e 12% dos entrevistados dizem estar dispostos a mudar o seu voto em troca de alguns favores, ou seja, em troca de dinheiro. Assim, 79% acreditam que os brasileiros vendem o voto e 33% concordam com a ideia de que no Brasil é impossível se fazer política sem corrupção. Eu vou repetir, 33% admitem que no Brasil é impossível se fazer política sem corrupção. Professores, historicamente nós sabíamos, pelo menos em termos empíricos, que há uma certa leniência, um certo conformismo da população brasileira com a corrupção. O que não se sabia era que a própria sociedade brasileira, que tem um certo comportamento passivo ante essa corrupção, se admite também praticar várias corrupções e durante o programa nós vamos mostrar os vários setores desses números. Professor Rui, buscamos explicação. Onde está a gênese desse fenômeno da corrupção hoje no Brasil, tão difundido e já tão admitido? Bem, o Mário de Andrade procurou representar o brasileiro numa figura do anti-herói do Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, né? E poderíamos invocar aqui o Sérgio Buarque de Holanda falando das visões do paraíso, uma obra clássica dele, onde havia já no início da colonização a ideia de que não existia pecado do lado de baixo do Equador. Quem atravessava a linha do Equador estava liberado, né? A nossa formação histórica passou por um longo período de licenciosidade. Agora, por outro lado, isso não é nenhuma novidade, né? Todos nós conhecemos os costumes da sociedade em que vivemos, sejam os costumes políticos, sejam os demais costumes. Talvez ela agora esteja ficando mais desenvolta para confessar isso, né? Isso pode ser, alguém pode achar que está assumindo, está sendo sincera, ou talvez esteja sendo cínica. Há certas formas de confissão que expressam cinismo e não autenticidade, né? Rui, mas de uma certa forma, eu acho que a própria mudança dos tempos e tal está exigindo de todos nós uma postura mais adequada em face da tradicional hipocrisia nossa. Não sei se isso é cinismo, como você colocou, ou a outra hipótese. Ou autenticidade, né? Mas não, autenticidade. Mas, na verdade, de um modo geral, está muito atrelada a ideia de corrupção à de hipocrisia. Sim. Né? Na minha visão, que sim, sem dúvida, sou apenas né? um dos praticantes e sem dúvida seria, do mínimo da corrupção. E sem dúvida seria hipocrisia dizer que se faz política no Brasil ou que alguém se elege para qualquer cargo público sem comprar serviço de cabo eleitoral, sem remunerar eleitor, sem prestar serviço, trocar favores, né? Como também é a hipocrisia de muitos eleitores, sobretudo dos santarrões que vivem indignados com a corrupção. Mas não vou disputar. Agora mesmo se eleger para ficar agora no lugar mesmo, dos maus. Agora mesmo eu tenho orientando que está fazendo uma pesquisa revolvendo o arquivo pessoal de um homem público do Ceará, falecido, que deixou um enorme arquivo pessoal. E ele encontra lá bilhetes pedindo favores e propondo trocas de favores
por parte de pessoas numa certa visibilidade na sociedade, que são santarrões, que vivem deblaterando, como diria o Collor, deblaterando contra a corrupção. Isso, de certo modo, eu acho que resulta do fato que a sociedade está ficando mais transparente, como se costuma dizer hoje. Jânio Quadros de hoje, né? Não dá mais para esconder os fatos. Episódio, Rui, que eu me lembrei agora, com a tua narrativa do pesquisador, o Samuel Weiner, um jornalista famoso que assessorou Getúlio e tal, como todos nós sabemos, ele gravou uma série de depoimentos para o Augusto Nunes, que é também jornalista hoje da Veja, mas disse o seguinte: só publica depois da minha morte. E depois da morte do Samuel Weiner saiu o livro Minha Razão de Viver, onde o Samuel Weiner realmente abre, mostra tudo. E ali parte daquilo é a história do Brasil e parte a história da imprensa brasileira. E é 100% tráfico de influência, usufrutos, trocas heterodoxas. Vamos falar em reciprocidade. Reciprocidade. Para ficar na hipocrisia. Então, eu lembrei desse episódio, né? Da hipocrisia desvendada pós-mortem. Tem alguns capítulos aí que ele pediu para publicarem só depois de 25 anos da morte. Né? E aí ele diz que era o Paulo César Farias, ele não usa essa expressão porque não existia personalidade ainda, o Paulo César Farias do presidente João Goulart, e tinha sido do Getúlio, no segundo mandato do Getúlio. E dá o nome de quem era o Paulo César Farias do Juscelino e de quem era o Paulo César Farias do Jânio. E não aponta de outros posteriores porque ele não estava próximo do poder, nos que vieram depois. O Fernando Moraes está escrevendo a biografia do ACM também, então é parecida com o contrato que foi feito com Augusto Nunes com o Samuel Weiner. O ACM só diz: olha, só depois que eu passar. Então, deve sair agora, daqui a uns meses, talvez até no próximo ano, essa biografia do ACM. Mas o fato, e as origens disso tudo? Ora, nós tivemos... a gênese dessa... Nós tivemos uma colonização que não foi colônia de povoamento, foi colônia de exploração. O sujeito vinha para cá e não trazia a família, vinha para tentar enricar e voltar. Então, não era um lugar onde você vinha criar uma sociedade com determinada ordem social, política e econômica. Era um lugar onde ele vinha praticar uma atividade predatória para passar uma temporada e ir embora. Não conseguia era voltar, muitas vezes. Uma garimpagem no sentido mais amplo possível. No sentido mais amplo possível. E aí era realmente um vale-tudo, né? Recentemente, para corroborar do pensamento de vocês, quando você alude o livro sobre o Samuel Weiner, há uns 2 anos, eu e o Rui estivemos entrevistando o ex-presidente Collor por 2 vezes em Maceió, que fazia parte da minha pesquisa do doutorado. E ele escreveu um livro de mais de 1000 páginas, nos disse isso, um livro ainda sem título, e nós perguntamos se ele pretendia publicar. Ele disse que não, ele não pode publicar esse livro agora, porque as pessoas estão todas vivas. Ou seja, ele está esperando talvez ou que morram os principais personagens ou que ele morra para poder ser publicado. Né? Obviamente que um ex-presidente da República, o único até agora que perdeu o poder pelo processo de impeachment, onde a corrupção era, segundo a imprensa, o motivo, mas na verdade foi apenas um pretexto. Pesquisa que a gente fez depois mostrou que não passou longe disso. Um detalhe. Passou longe disso. É que ele renunciou antes da decisão do Congresso. Ele realmente tem muitas informações. É uma caixa preta, né? Que comprometem muitas das personalidades, seus algozes, inclusive. É uma caixa preta, né? Essa questão... Além desses aspectos da formação histórica, tem também a organização eleitoral, político-eleitoral.